Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos de volta com mais um podcast, o podcast do Instituto ProPM. É isso aí. Hoje temos a honra de receber o nosso presidente, Coronel Américo. Muito bem-vindo, Américo. Seja bem-vindo, um prazer, nosso presidente. Vamos bater hoje um papo super honra, especial, né, Sophie? Exatamente. Meu amigo, colega de mais de 35 anos praticamente aí, né, Américo? Tem muita história junto, então. Contemporâneos de Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Então, Américo, eu estou muito contente aqui em recebê-lo, né? A Bianca da mesma forma. Eu também, um prazer. E vamos bater papo, né? Falar um pouquinho sobre a sua história de vida, quais são os desafios, chegou, né? Que chegou. Como chegou até o ProPM, né? O ProPM, nosso instituto, né? Que faz um trabalho incansável, né, Américo? Então, Américo, uma perguntinha inicial aí para a gente começar a falar um pouquinho, né? Você começar a falar um pouquinho. Como é que surgiu a sua vontade e a sua vocação para ser policial? Todos nós temos uma história, né? A Bianca já viu aqui também o primeiro podcast nosso, que foi com o Tenente Dirceu, super presidente das emocionante. POMIL, muito emocionante. E agora querendo saber um pouquinho, né? Como é que foi, até para que as pessoas entendam, né? O que é ser policial militar. Meus cumprimentos, Softner, Bianca, um trabalho maravilhoso da equipe de comunicação da ProPM. Meus cumprimentos a todos aqueles que, de forma direta ou indireta, contribuem para que a família policial seja bem assistida no que se tange à saúde destinado aos nossos guerreiros. Não, sem dúvida, né? Ser policial militar precisa ter vocação, acima de tudo. O Tenente Dirceu, que você referiu, é uma pessoa maravilhosa. Além de ser meu preceptor, sim. Quando comecei a trabalhar na Polícia Militar, que a gente chama de coroinha, no 2º Batalhão de Polícia Militar. Sabia disso, Bianca? Não sabia, só na igreja. Pois é grande ensinamento. Meus cumprimentos ao Tenente Dirceu, também presidente da Augusta Aspomil, que faz um trabalho fantástico. Incrível. E o Tenente Dirceu é amigo do meu pai. Você sabia que meu pai também era policial militar? Olha só, tem uma história parecida, né? Dos verdade, dois. Né? Que bacana. Sim, meu pai policial militar, então Força Pública. Ele teve a junção, posteriormente, com a Guarda Civil Metropolitana. Guarda Civil do Estado, e transformou-se na década de 70 na Polícia Militar, que é hoje esse nome que configura. O meu pai ele dizia que podia ser o que eu bem pretendesse, né? Falava, o meu filho vai ser médico, vai ser engenheiro, mas sempre dava de presente um capacete e um revolvinho de plástico. E quando finalmente decidi escolher a Polícia Militar como minha profissão, como minha carreira, falou, olha, falando para minha mãe, não falei nada, não influenciei. E naturalmente a gente tem, dias atrás, é Dia dos Pais, né? Nós comemoramos o Dia dos Pais e o pai sempre foi a figura do herói, né? E o meu pai sempre simbolizou um símbolo de unidade familiar, de amor à família, dedicação à esposa, aos filhos e uma família bem estruturada e naturalmente a gente se inspira em alguém. Eu inspirei naturalmente na figura do meu pai. Olha só que bacana, uma história parecida, né? Parecida. A Força Pública também. Mesma época, isso que a gente estava falando, sempre, né, tem uma inspiração ou já tem essa vontade, né? De ser PM, ou tem alguém da família, o avô, o pai, bem bacana mesmo. E me diga uma coisa, nessa época você morava onde, Américo? Onde que você nasceu? Eu nasci também ligado à família policial. Eu nasci no hospital pertencente ao sistema de saúde da Polícia Militar, que é o Hospital Cruz Azul, que mais tarde também eu tive a honra de ser um dos diretores, trabalhando aí para perpetuar esse trabalho muito grande. E a Cruz Azul é interessante que ela surgiu por necessidade dos policiais que combateram na Guerra do Paraguai. Quando retornaram, muitas pessoas estavam em situações de necessidades médicas. Mesmo, né? E a Polícia Militar
teve essa característica que identifica muito o surgimento da Cruz Azul com a ideia do Instituto ProPM, do amor ao próximo. Mais de 100 anos, né? Diga-se de passagem, mais de 100 hospital. anos. Meus cumprimentos a todos aqueles que trabalham, se dedicam a esse hospital tão importante para a família policial, principalmente para os nossos dependentes. Tem uma peculiaridade, Bianca, até para você entender, né? Até para quem nos assiste também, quem não é da Polícia Militar, né? Nosso sistema de saúde, os dependentes são assistidos pela Cruz Azul, né? O servidor público, né, que não é o militar, todos os demais servidores públicos são assistidos pelo Hospital do Servidor Público, onde a minha irmã nasceu. Américo, minha mãe, né, saudosa mãe, não está mais entre nós, mas foi mais de 30 anos professora da rede estadual, rede de ensino do Estado, né? E a gente ia muito lá no Hospital do Servidor Público, lá no Ibirapuera, a minha irmã nasceu lá, né? E lá atende todos, os servidores e os familiares. Sim. Aqui na PM, os policiais militares são atendidos pelo Hospital da Polícia Militar e os dependentes pelo Hospital Cruz Azul, onde você nasceu, né, Américo? Onde eu nasci. Grande. Tá vendo? Já começou ali com a história, né? Mas bacana. O papai ficou quantos anos na Polícia Militar, na Força Pública? O meu pai, ele terminou naquele tempo limite. Sim. Poderia ficar mais tempo, né? Se quisesse, mas deu os 30 anos de serviço, que era a época, né? Os 30 anos, hoje é um pouco mais. Deu tempo de serviço e passou para a reserva remunerada. Sim. E se aposentou como? Como primeiro-tenente da Polícia Militar. Primeiro-tenente da PM. E como foi quando você falou para ele? Vou entrar para a Polícia Militar. Quando você deu essa notícia para ele? Foi uma alegria muito grande. Eu escolhi a Polícia Militar como a primeira instituição, embora tenha prestado concurso para outras escolas militares. Na época existia o curso preparatório de formação de oficiais. CPzinho. CPzinho, que infelizmente foi extinguido, né, por uma opção do governo do Estado. Uma escola, um ensino médio que ingressava automaticamente na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, nossa escola de comandante, o Ninho das Águias, que chama-se o curso de formação de oficiais. Na oportunidade, prestei concurso para outras áreas e escolhi. Eu fiquei uma certa dúvida se eu ia fazer o CPOR e a AMAN, porque parte da minha família falava, seria interessante para a AMAN, e o meu pai sempre falava, você sempre escolhe o que der no coração, né? Sim. E sempre teve esse espírito de liberdade, falava que a educação é algo mais valioso em termos de transmissão de herança, né? Aliás... E eu escolhi, né? É claro que meu pai não influenciou em nada, mas ele falou assim, eu vou entregar esse capacete como símbolo da minha consideração, e isso motivou a escolher a Polícia Militar. Era o capacete azul já, naquela época? Não, é um capacete branco que tinha o símbolo da Rota, do 1º Batalhão Tobias de Aguiar, unidade onde ele trabalhou. Ele trabalhou na Rota. Até 70 não chamava-se Rota, era somente o 1º Batalhão. Era o primeiro... Olha! Era Batalhão Batalhão Tobias de Aguiar. Batalhão Tobias de Aguiar. E lá tinha um pelotão de trânsito, foi o precursor dos serviços de trânsito, CPTran, etc., e funcionava no quartel Tobias de Aguiar. Sabe onde que é? É o quartel da Rota, né? A Rota é uma curiosidade porque é uma modalidade de policiamento, na realidade, né? A unidade hoje é o 1º Batalhão de Choque. A modalidade de policiamento é a modalidade de policiamento Rota. Não é isso? Até para você saber. Com certeza. Novidade, né? Entendendo um pouquinho. Tô aqui, nesse mundo da polícia só entendendo tudo. E aí o papai se aposentou em que ano? Eu estava no 2º CFO, em 1987. Olha, eu estava me formando, né? Se formando, data que nasceu meu sobrinho. Que bacana. O Igor, que acaba de ter um filho, né? Então a família prossegue, né? A família prossegue. E esse amor da família tem muito a ver também com o amor que nós temos com a Polícia Militar. Sim. E você morava aqui em São Paulo? Eu morava aqui em São Paulo.
Meu pai, quando casou, foi morar na Zona Norte da cidade. Depois ele mudou para a Zona Leste, na região do Jardim Penha, né? E lá eu cresci. Cresceu na Penha? Eu também. Naquela região. Eu morei na Penha até os Bianca, 18 anos. Ah, é? Foi na época que eu prestei o Barro Branco, cresci, tive a oportunidade de prestar o concurso para o curso preparatório de formação de oficiais em 1984 e, portanto, formei no ano de 1988. O seu RE é 85? 84. 84, né? E você tinha quantos anos? 16 anos, tinha acabado de completar. Ah, ele fez o CP. Bem novinho. Fez o CP ou Barrão? Fiz o CP. Fez CP os 2 anos? Os 2 anos. Sabe que tem uma história aqui muito interessante, né? Assim, a gente fala, né? É uma brincadeira saudável, né, Américo? Ele é sangue azul. Por quê? Porque ele fez os 2 anos do CP, que é o curso preparatório. Não é, Américo? É verdade. Eu sou barra 2. Porque eu não fiz os 2 anos do fez. CP. Entrei direto no CFO. Por isso eu sou barra 2. E tem um barra 1 também, né, Américo? Tem um barrão. O que é o barra Que é 1? o Explica aí. Barrão 1 é quando o indivíduo, né, um colega, ele já tem o segundo grau, que é o ensino médio hoje, e não era o meu caso, e ele prestava o CP, que era o curso do ensino médio, e então ele não precisava completar os 2 anos, porque já tinha o colegial, o ensino médio, segundo grau, na época chamava segundo grau. Aí ele prestava o concurso para o CFO, que era a exigência ter cursado o ensino médio para cursar o CFO, que é um curso superior, que corresponde ao curso numa faculdade, uma graduação. Uma graduação, né? Aí pula um ano. Por isso que é barra 1, entendeu? Entendi. Nós que não fizemos o CP, são barra 2, não fizemos nenhum. E ele é sangue azul. Je parle françois? Não entendi. Je parle françois? Ah, je parle français, très bien. Porque tem até aula de porque francês. eles falam bem francês, eu não falo. Né? Porque o CPFO, além da língua inglesa, tinha o curso de francês, né? Então, nós éramos obrigados, inclusive, motivados, né? Sim. A cantar o hino nacional. E era comum estarmos no consulado da França, Allons enfants de la patrie, cantar o hino nacional tradicionalmente. E muito do que... E tem uma explicação. A polícia militar, ela teve um grande avanço em 2 missões francesas. E tem muitos utensílios, materiais que ainda remetem à origem da missão francesa. A própria Escola de Educação Física tem muitas atividades, né? Por exemplo, o Joinville-Le Pont, que era um tipo de exercício disseminado pelas tropas de Napoleão para fortalecer os membros inferiores em face das longas marchas que a tropa de Napoleão precisava executar, entre outros equipamentos, como forrageiro e outros equipamentos. Você fez educação física na PM? Fiz a Escola de Educação Física. Fez a Escola de Educação Física, que, aliás, é a primeira escola de educação física do país. Né? Isso, foi criado em 1910, né? Os corintianos gostam de lembrar que foi na mesma época Já entendemos do time. E também tinha a academia. E hoje funciona na mesma localidade. Tinha uma razão. Ficava próximo do tradicional Clube Regatas do Tietê. O Tietê era limpo naquela época e o rio era utilizado como área de natação e de remo. Por isso, Clube Regatas do Tietê. E o remo do Corinthians, né? Por isso que a gente brinca lá. O remo também, que no símbolo do Corinthians, não que eu seja corintiano, né? Mas tem uma história. O remo é porque ficava às margens do Rio Tietê. Então, muitos dos clubes paulistas ficavam às margens do Rio Tietê porque é uma área de concentração, de lazer e de esporte. E a Escola de Educação Física, pioneira do Brasil, tem muito a ver com esporte. Aliás, vai ter uma prova do Gonzaguinha, né? Convido as pessoas para que
quem gosta de correr, de atletismo, se inscrever na tradicional prova do Gonzaguinha, que é um evento esportivo muito importante aqui na cidade de São Paulo. São 15 quilômetros, né? Só curtinho, não é curtinho. Não é uma maratona. Agora, assim, como ele estava dizendo, o aspecto da França teve uma participação muito forte aqui na formação dos militares, né, na década de 10 do século passado, no começo do século passado. Sim. Por isso que a gente tem muitos aspectos, né, que remetem ao exército francês, até o nosso uniforme histórico, né? Um uniforme histórico. A França, naquela época, era considerada uma potência na área da segurança. É como é hoje os Estados Unidos. Então, muitos dos fardamentos utilizados hoje, ela inspira-se no que é melhor, né? Toda a administração, todo o conceito de instituição, ele busca fazer o benchmark, né? Que é a referência das melhores práticas. E a França, à época, era considerado as melhores práticas em termos de segurança. E até de tradição, né? Toda a reorganização e estruturação da Polícia Militar, na época, a Força Pública, veio em função da missão francesa. Nossa. 2 missões, né? A primeira missões. E a segunda missão francesa. Não sabia dessa influência da França, não. Nem imaginava. Por isso que tem o G.V. Le Pont, por isso que tem o uniforme que é parecido, por isso que o CPzinho tinha, na época, francês, obrigatoriamente. Mas né? a maior força mesmo da nossa Polícia Militar é de Portugal, né? Os símbolos da Academia de Polícia Militar, do Barro Branco, tem uma chamada igrejinha, né? Tem uma cruz que fica no ponto mais alto para lembrar que acima de todos nós tem Deus, né? E essa cruz é a mesma cruz da Ordem de Cristo, que é a cruz vindo das caravelas de Cabral. E abaixo da cruz tem um globo, né? Que era o símbolo universal, e um livro, né? Para mostrar o conhecimento, e a espada e um fuzil para mostrar conhecimento, para que as armas sejam utilizadas a serviço sempre da humanidade, das pessoas, porque o espírito cristão é sempre de amor ao próximo. Então, esse símbolo significa que nenhuma espada e nenhum fuzil poderá ser utilizado para oprimir a população, e sim servir a população. Por isso a vocação do nosso paulista é de não servirmos nenhuma tirania. Em 1932, né, quando o governo federal rumava-se para um modelo mais ditatorial, São Paulo formou o exército constitucionalista com aquele episódio da morte dos estudantes, né? Martim Miragá e a Drauzio Camargo, dando origem ao movimento, né? Depois do Alvarenga, dando origem do movimento MMDC, e São Paulo contou com a força pública para não deixar os paulistas na mão e defender de fato e de direito a Constituição no nosso país. Porque os paulistas, o povo de São Paulo é um povo que é muito legalista, é muito tradicionalmente amarrado às questões da democracia. Isso é bacana, né? É uma história bonita em função dessas participações históricas, né? Bom, e aí então, você, inspirado no modelo familiar, do papai, né? Você prestou concurso e entrou em 1984 ou 85? 84, no século passado. Né? É verdade. Eu entrei um ano depois. Na realidade, você prestou concurso em 83. Meu filho já nasceu nesse século, né? Vamos falar da nossa idade aqui, hein? Então, e aí você prestou em 83, então, o concurso, certo? No final de 83, né? Sempre um ano antes do início da abertura dos portões, que os calouros é chamado de bicho, né? Então, a gente tem um tempo de treinamento, que a gente usa uma calça jeans e uma camiseta branca. Como é o nome desse negócio aí? Esqueci. Bichoforme. Uniforme dele. Bichoforme. E depois desse treinamento, a gente adentra em forma solene, já com terno, para poder simbolizar a passagem da vida civil para uma vida militar, e recebemos as nossas fardas, né, de forma garbosa, para que nós possamos, de fato e de direito, integrar as fileiras
da tradicional Força Pública Polícia Militar do Estado de São Paulo. Você viu como é que é o rito de passagem? É mesmo. É um Assim negocinho mesmo. espetacular, sabe? Porque marca, né, realmente. Ai, né? eu imagino que deve ser bem emocionante mesmo. Eu, particularmente, já tinha servido o Exército, né? Eu já tinha servido 1 ano de Exército, América, não sei se sabia, mas eu servi o Exército também, né? E já tinha essa experiência, né? Agora, legal, é uma curiosidade, né? Porque tem muita gente que estava no Exército, tanto como oficial como praça, acaba prestando concurso para a Polícia Militar, né? Você mesmo tem um colega de turma, o Raul Santo, né? Sim. O Raul Santo era tenente, não era, né? Sim. O Raul Santo era tenente num dia, mas no outro dia já voltou a ser cadete da Polícia Militar. Eu estou falando do Raul, um grande abraço, Raul Santo, aqui para você, tá bom? Do nosso Instituto para a PM aqui, porque o Raul Santo, nós fomos contemporâneos lá, né, de colégio, lá em Carapicuíba, onde eu morava, e a minha saudosa mãe, como eu disse, foi professora dele, né? Então a dona Marisa deu aula aí pro Raul Santo, né? Meus cumprimentos ao Raul Santo, da que turma, da minha turma. Tem uma família maravilhosa, linda, uma pessoa fantástica que mora no nosso coração. Doutor em Educação Física. Doutor, professor de Educação Física, né? Fez pós-graduação, especialização, doutorado aí, em Fisiologia do Exercício, né? Então, um camarada que sempre foi estudioso mesmo, sempre gostou de Educação Física, sempre foi atleta, né? É uma inspiração para todos nós. Também né? já estava na veia, já estava na veia da turma aqui do nosso amigo Américo, né, Américo? Bom, e aí eu praticamente então fui seu bicho, né? Teoricamente, né? Porque você já estava lá, né? Já estava lá, mas aí nós entramos no CFO, ele estava no segundo CP, né? No segundo CPzinho, né? E me conta aí, como é que foi... A gente tem a nossa experiência, mas gostaria que você falasse um pouquinho como é que foi a sua expectativa, a sua experiência como cadete da Polícia Militar. Lembra que a experiência foi bastante junta, né? Porque nós estivemos na mesma patrulha, na manobra de 1986. Então, quem comandava a patrulha era o terceiro CFO, o último anista, né? Tinha a função de tenente, era o aluno oficial Barros. O Barros, da turma de 86. E hoje é o promotor de justiça, né? Ele é promotor de justiça, procurador deve ser agora, né? Aqui de São Paulo? Do estado de São Paulo. É mesmo, precisamos fazer uma visita para ele, né? Vamos convidá-lo para vir participar aqui do podcast. Né? Falar um pouquinho sobre o Ministério Público, né? A participação. Importante, né? Grande experiência, né? Ele conduziu bem a patrulha, né? Com bastante responsabilidade. E foi uma experiência muito grande, né? Nosso trabalho, né? Escolar, que envolve percorrer a Mata Atlântica, né? Caramba. Uma situação de preparo para o eventual combate em mata, para assegurar a segurança da população contra eventuais atos contra a ordem pública. Caramba! A gente ficou uns 2 dias aí, né? No meio do mato, lá na Serra do Mar, né? Foi divertido. Temos as fotos, eu acho que eu até passei algumas fotos. Passou. Curiosidades, né? Nossa, mas coisas que a gente nem imagina, né? Que vocês passam. Não imaginava, E 3 anos, né? Acabei me formando um pouquinho antes, em 87, você em 88. E aí você foi classificado aonde, Américo? Nossa turma, exatamente, da turma de 88, nós tivemos a oportunidade de servir em todas as unidades da Polícia Militar que desenvolvia atividades de formação de soldados. Naquele momento tinha 2 pelotões em formação no 5º GB. Então eu fui classificado no 5º grupamento de bombeiros. Descobri agora. A minha primeira ocorrência não foi policial, portanto minha primeira ocorrência foi uma ocorrência do bombeiros, por estar no 5º GB, por ocasião de uma queda de um avião. Olha! Transbrasil, Guarulhos. Guarulhos. Já foi impactante, então. Já foi impactante. Foi um avião de carga, né? Foi um avião de carga. Eu lembro dessa ocorrência. Mas, bom, de qualquer maneira, pelo fato de ser um avião, né, ter caído próximo à cabeceira da pista. Caiu próximo à cabeceira da pista. Por sorte, não tinha muitos moradores, né? Naquele momento, né?
foi pelo período da manhã, então praticamente as pessoas ou estavam na escola ou trabalhando, a tripulação praticamente morreram, né? E nós precisamos só combater o fogo, né? E o rescaldo. E eu lembro que eu saí pretinho, né? Quando é a primeira vez que eu vi o quão importante do corpo do bombeiro, né? E pela fuligem a gente nem nota que ao final da ocorrência a gente está todo preto, né? Exatamente. Só a parte branca só ficava o olho e os dentes na hora de sorrir. Mas os equipamentos de proteção individual evoluíram bastante. Evoluíram, né? de lá para cá, né? Os EPIs que a gente fala, né? Sim. Um grande salto foi no governo Quércia, né? O governo Quércia, tanto na Polícia Militar, teve o rádio patrulhamento padrão. Foram comprados na época viaturas Opala. Todos os setores, todos os setores tinham viatura. E o oficial rondava, né? O ronda oficial, né? Que hoje chama Comando de Força Patrulha, rondava com a viatura Santana Quantum, né? E tínhamos também a viatura C14 da Chevrolet, né? No policiamento da Força Tática, que na época chamava Pelotão de Tática, oportunidade que eu tive a oportunidade de trabalhar. PTM. Patrulhamento Tático Móvel. Tá vendo? PTM. Eu também trabalhei no PTM. Então Mas na região oeste. Você trabalhou na Zona Leste. Depois do 5º Batalhão, eu fui servir o 5º Batalhão, não. 5º GB. 5GB, Bombeiro. que na época chamava 5º GI, né? Era. Chamava agrupamento de incêndios, e fui classificado posteriormente no 2º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, chamado 2 de Ouro, do Coronel Herculano. E nessa passagem também nós tivemos a oportunidade de estagiar toda a nossa turma na Corregedoria da Polícia Militar, unidade que mais tarde vinha a servir. Trabalhar. Bom, fala um pouquinho do 2º de choque. 2º de choque não, o 2º Batalhão, né? O 2 de Ouro. Sabe por que é 2 de Ouro? Não. Ele vai falar para nós. Por que 2 de Ouro? O que acontece lá para ser de ouro? Lá foi a 2ª unidade criada na Polícia Militar. Tivemos o 1º Batalhão, né? Que é o choque. Que é o choque, a rota hoje. E a 2ª unidade era o 2º Batalhão, né? Que apelidou, é um batalhão histórico, teve presente nos conflitos no Brasil afora, na Guerra do Paraguai, nas missões, então tudo que precisava de uma força de restabelecimento da ordem pública, historicamente o 2 de Ouro esteve presente, faz parte inclusive das estrelas dos marcos históricos da Polícia Militar. Então aqueles marcos históricos que tem as estrelinhas, o batalhão esteve presente nessas incursões em defesa da sociedade, para restabelecer a ordem pública no nosso país, desde a época do Império. Do Império, porque havia muitos conflitos regionais, né? E muitos aspectos sociais, né? Nós, na realidade, éramos uma jovem nação, né? Tanto na parte do Brasil Império, como no começo do Brasil República, né? Então, nós tivemos vários episódios, desde a Guerra do Paraguai, como o Américo disse, que nós tivemos que enviar a Polícia Militar na época, não um integrante, mas a polícia toda. Naquela ocasião. Uma curiosidade interessante que pouca gente sabe, como o 2 de Ouro era uma unidade que já vinha da época do Império, tradicionalmente nós temos opções de escolher 2 tipos de espadas. Uma espada imperial ou uma espada da República. A espada imperial tem o copo vazado e as inscrições mostram a história do Império do Brasil. E da República tem um copo cheio e conta a história da República. Eu, por opção pessoal, eu escolhi a espada do Império. Do Império. Mas vamos explicar o que é copo, né? Então, a espada tem uma parte que é aquela parte que protege a mão. Que segura aqui, né? Então, você está com a espada aqui assim, né? E tem aquela parte que segura. Aquilo ali é o copo, entendeu? Você tem o punho, você tem a parte, porque senão alguém vai dar uma espetada na espada, machuca a tua mão, você larga a espada. Então tem aquela parte protetora de metal. Né? Isso que chama copo. Eu não sabia dessa curiosidade, hein?
Tá vendo aí como a gente aprende? É. Então Batalhão antigo, né? então só os batalhões históricos pode escolher uma ou outra, é isso? Hoje praticamente não tem restrições, né? Porque o grande fornecedor da espada é a empresa Eberle, né? Então, encomendando não tem restrições. Mas quem serviu nessas unidades sabe. Eu não sabia. E alguns oficiais optaram por escolher o copo vazado. Tanto é uma curiosidade que pouca gente sabe, essa mesma espada, né? É a espada de Caxias, né? Porque o Caxias, patrono do exército, ele manteve-se leal ao imperador, né? Dom Pedro II à época, e por opção de vocação pessoal, né? Ele sempre manteve o espírito da lealdade. E no período da República houve alteração do modelo de espada, que não é a mesma espada de Caxias. Tem essa curiosidade aí, né? O Américo, ele trabalhou num batalhão, né, da época do Império, né? Eu criei um batalhão. Olha só, a polícia vai evoluindo. E aí na realidade, só para concluir, que foi o filho do 16º Batalhão, que é o 23º Batalhão, né? Que o 16º na região oeste, ele se dividiu, né? Porque criou-se outros batalhões. Então, algumas companhias do 16º, da região de Pinheiros e Itaim-Bibi, naquela época, viraram o 23º Batalhão. Eu acabei sendo que é o que está até hoje. A polícia não para de crescer, acompanhando o crescimento do estado de São Paulo. Uma grande novidade para todos é a criação de um batalhão que vai estar apoiando a população que vive na região central da cidade de São Paulo. O batalhão da Rocan. A Rocan é uma companhia do 2º BP Choque e hoje vai se emancipar. E o que é melhor, né? O Sofner sabe que teve uma época que criou-se muito batalhões, mas não aumentaram efetivos. E em São Paulo... Isso é uma novidade, você está trazendo um teaser aqui para nós, né? Parabéns ao governo do estado de São Paulo, ao governador Tarcísio Gomes de Freitas, ao secretário, o deputado Capitão Derrite, um trabalho hercúleo de melhorar a segurança pública no estado de São Paulo. E o pleito do nosso comandante, Coronel Cássio, que é uma pessoa muito aguerrida, muito trabalhadora. Eu conheço o Cássio. Está trabalhando com efetivo reforçado no centro da cidade para restabelecer a ordem pública. E lá envolve muitas questões, não só da segurança pública, muito abandono ao longo dos anos. E no que tange a segurança pública, a pedido do nosso grande comandante, Coronel Cássio, e sensibilizado o nosso secretário Derrite e o nosso governador, vai ser criado sim um batalhão novo, um batalhão de Rocan. Porque a Rocan... Essa notícia é importante, né, Américo? Não sei se é de primeira mão, mas... As motocicletas têm a capacidade de ser... Tem mobilidade. E o que eu falei, eu volto a reforçar, com um aumento real do efetivo. Não é somente criar o que nós chamamos o batalhão Frankenstein, né? Que, por exemplo, o BAEP, que foi criado no governo anterior, ele penalizou os batalhões de área. E os batalhões de área, os batalhões de área tiraram as forças táticas dos comandantes de batalhão, que os policiais mais preparados foram para o BAEP, na especificidade da força tática, que é semelhante ao BAEP. E os comandantes tiveram que preparar novos policiais, e a Rocan, criado o batalhão Rocan pelo governo Tarcísio, já será incorporado com aumento de efetivo real, sem penalizar os comandantes do batalhão, nem mesmo o 2º de choque será penalizado. Será mantido o efetivo do grande trabalho do batalhão de choque, que, aliás, meus cumprimentos, o batalhão de choque, esse que tem um trabalho também antigo. O 2º de choque, só para ter uma ideia, esteve presente na Segunda Guerra Mundial. Caramba. Fazendo o trabalho de polícia do Exército. Portanto, o 2º Batalhão de Polícia de Choque do Estado de São Paulo é a precursora da Polícia do Exército, hoje da instituição do Exército do Brasil. Porque é uma curiosidade. Toda vez que você tem uma guerra regular, né, obrigatoriamente as Forças Armadas precisam ter o seu serviço policial, né?
isso é obrigatório. Então, por isso que a gente vê, às vezes, em alguns filmes americanos, MP, Militar Police, né? Militar Police. Mas não tem nada a ver com o papel de polícia que nós desempenhamos. Nós temos essa nomenclatura, mas são coisas totalmente distintas, né? Nós exercemos realmente o papel de polícia cidadã, comunitária, né? Que faz o papel aí de polícia regular, né? É só uma curiosidade aí para que a turma entenda, né? Um pouquinho. Bianca, pergunta um pouquinho aí pro nosso eu queria, amigo, é que eu ia até Coronel perguntar Américo, aquela hora, né? mas que eu queria já entender como que foi a chegada dele até o Instituto ProPM, então para ele continuar aí um pouco essa caminhada dele, a idade, pra gente ir se contextualizando um pouquinho aí com a sua história. Você vai revelar a minha idade. Eu sou desde o início da criação da ProPM, do Instituto ProPM. Trabalhei em outras funções, já fui membro do Conselho Fiscal. Caramba! Então vim acompanhando desde a origem. Do início, né? Trajetória, boa parte também que trabalhou, que está na ProPM, também tiveram a experiência de trabalhar no Hospital Cruz Azul. Então, nós trazemos a experiência na área da saúde ao longo dos anos. E a minha carreira na Polícia Militar também, paralelamente, também teve uma carreira voluntária no Instituto ProPM. Ou seja, você trabalhou em conjunto, tanto como integrante da ativa, trabalhando também voluntariamente no Instituto ProPM, certo? Sim. Que bom. Não, eu acho que isso daí é uma das características, né? Como a gente costuma dizer, né, Américo? A solidariedade é a força que nos move, né? Isso, a solidariedade. Ou quem é cristão, a solidariedade, a gente passa a denominar como amor ao próximo, né? Sim. E o amor ao próximo é mais do que falar, né? Tem que ter atitude. E a Polícia Militar sempre teve a solidariedade, o amor ao próximo, que é o espírito que nos move, para ajudar os próximos. Então, enquanto nós tivermos saúde, disposição, força e um cafezinho que a gente possa doar, né? Ela faz toda a diferença para quem está num momento de sofrimento ou de dor no hospital, se recuperando de uma enfermidade. Diz aí um pouquinho, Américo, como é que está constituído o Instituto, né? Eu faço parte, mas eu vou deixar para você falar. Bianca. Eu também quero saber, estou curiosa. Como é que está constituído o Instituto? O Instituto ele tem um corpo denominado Conselho, que é os diretores conselheiros e os diretores executivos, da qual eu sou presidente. É que nós tocamos a parte executiva, que é o executar, né? Que é o planejar, organizar, controlar e fiscalizar. E principalmente executar as tarefas que incumbem como nossas missões. E a missão e a natureza foi apoiar e complementar a saúde pública destinada aos policiais militares. Então vamos fazer uma distinção. O que é saúde pública e a saúde privada? Então a saúde pública ela é aquela que é executada com orçamento público, e a saúde complementar à saúde pública são aqueles planos privados, conhecidos como planos privados, mas na verdade nós chamamos de saúde complementar, complementar à saúde pública. A saúde é um direito universal. Então, é um direito de todos. Então, nós recolhemos tributos e nós precisamos ter a prestação desse serviço destinado à população. Nós sabemos que o cobertor é curto, numa área tão importante. E os policiais militares, cientes disso, que solidarizaram num período que o hospital estava muito crítico, carente de profissionais, carente de exames e carente de materiais. Isso aí mais ou menos na década de 90, né? Na década de 90. Bate a história, não bate, Bianca? Não vamos citar o personagem já foi político. Citado aqui, já foi citado. Bom, mas o contexto histórico, né, foi
de uma opção política de esgotamento da estrutura da saúde na Polícia Militar, principalmente destinado aos policiais. Então, os policiais militares rapidamente fizeram uma vaquinha para ter o básico. E dessa vaquinha surgiu a ideia de, por longo tempo, né, estruturarmos em termos de organização. Por isso foi criado o Instituto ProPM, dedicado a obter esse recurso, seria uma vaquinha organizada, para apoiar inicialmente o Hospital da Polícia Militar. Hoje ela cresceu, né? Ela cresceu e atende não só o Hospital da Polícia Militar, mas outros órgãos da Polícia Militar. Quais são eles aí? Temos o setor de odontologia, nós entregamos vários materiais e também equipamentos dos gabinetes odontológicos das unidades de saúde regionais. Nós temos um centro odontológico estruturado, mas regionalmente nós precisávamos apoiar e melhorar. O último agora foi no Presídio Militar Romão Gomes, que atende não só os internos, mas como os policiais, as unidades próximos àquela unidade da Polícia Militar. Há pouco tempo também, lá no litoral, você esteve presente, né? Eu fui lá. Fui agora recentemente visitar 2 policiais militares que foram vítimas de disparo praticado por bandidos na Baixada Santista. Se recuperam lá na Santa Casa de Santos. Oportunidade, quero agradecer e parabenizar todos os profissionais da Santa Casa que têm feito um trabalho de muito carinho e de muita atenção com relação aos nossos irmãos de farda. E colocamos a ProPM à disposição para também ajudar nesse suporte. E tem outras áreas da saúde, que é muito importante, a saúde mental, né, pelo CAPES, e algumas unidades que são chamadas NAPs. Então, nós complementamos com a contratação de psicólogos. O CAPES, viu, é o Centro de Atendimento Psicossocial. E os NAPs são os núcleos, né, que são regionais, certo, né? Sim, é uma demanda, pedido no nosso comando da Polícia Militar. Tudo que nós atendemos sempre vem a pedido da Polícia Militar. Vocês escutam, né, a necessidade, as demandas, sim. O último pedido de contratação veio do Coronel Castro, muito sensibilizado também à questão da saúde, para melhorar o aspecto nutricional. E de pronto a própria me atendeu e a profissional, né, a nutricionista, está à disposição e locado na Escola de Educação Física. E no centro de reabilitação, né, nós temos as fisioterapeutas, as terapias ocupacionais, né? E é uma demanda, né? O próprio ex-comandante, o eterno comandante Camargo, elogiou o trabalho e também pediu para até aumentar as demandas, né? Que tinha umas demandas reprimidas. Né? Aí nós ampliamos com a mesma profissional, ampliamos a carga horária de trabalho para que ela possa atender mais dias e aumentar o tempo de trabalho junto ao centro de reabilitação. Então, sempre ouvindo as demandas dos nossos policiais, a demanda da Polícia Militar, para nós completarmos. Só para ter uma ideia, Bárbara, hoje nós temos mais de 21 profissionais contratados. Bianca. Bianca. Nós temos 10 médicos, né, no hospital, mas 11 profissionais de habilidade, disciplinas diferentes. Já é um corpo ali já bem completo, né? Que vocês têm uma equipe toda... Aliás, é uma das características, né? Porque no começo, né, o Instituto ProPM priorizava mais o investimento, né? Sim. Agora nós temos mais uma linha mais de apoio no custeio, né? Principalmente com os profissionais. Nós não abandonamos a questão do investimento. Nós continuamos comprando equipamentos, né? O gabinete odontológico. E também é muito importante que se diga que muitos exames realizados foram custeados ao longo do tempo pela ProPM. Graças a Deus, agradeço mais uma vez o governo do Estado de São Paulo, que
sensibilizado com a questão da saúde. O secretário de Segurança Pública, o Guilherme Derrite, tem ampliado o orçamento para a saúde da população. Quando se distribui saúde da população, né, tanto a educação como a saúde, o orçamento foi bastante responsável. E esse orçamento do Estado de São Paulo, isso repercute naturalmente na Polícia Militar. E isso foi possível ampliarmos o número de profissionais contratados e a realização de exames. Mas ainda assim, a própria PM precisa cobrir. As demandas reprimidas, especificamente de algumas áreas, nós realizamos mutirões, né? Por exemplo, quando a gente percebeu que havia uma demanda reprimida, por exemplo, numa especialidade como oftalmologista, nós fizemos mutirões, 3 mutirões. Nós tivemos praticamente quase 1.000 atendimentos, né? Quase 300 cirurgias. Caramba, você vê que a demanda é alta mesmo, né? Cirurgias para atender, desde a cirurgia de catarata, glaucomas, que são os principais, né? E fundamentalmente por conta da demanda reprimida. Geralmente esses mutirões duram quanto tempo? Agora é permanente. Foram 3. Como nós percebemos que a demanda dessa especialidade oftalmológica é grande e nós não podemos deixar o policial de ser atendido na questão básica, né? Poder enxergar. Sem enxergar, Ter o óculos condizente ao seu grau. Sim. Então, nós contratamos 2 institutos. O IPEPO, Instituto Paulista de Oftalmologia, referência no mercado oftalmologista, e também a Clínica Visão Certa. Então, todo o policial, independentemente de ser associado ou não, nós somos instituto agora, ou voluntário, doador ao instituto, ou não, ele pode usufruir desses serviços. Então, vários outros convênios, né? Podemos destacar também um convênio feito com a Nipomed, que nós reembolsamos boa parte das despesas, né? Um exame que custaria X, hoje está custando 30% para o policial. Vamos falar da Nipomed daqui a pouquinho, porque a Nipomed é um assunto importante. Bacana demais. Até para que você que está nos assistindo, né, saiba realmente essa grande parceria feita aqui pelo Instituto ProPM e pelo Sistema de Saúde Nipomed. Mas guarda aí que nós vamos falar um pouquinho a respeito dela aí. Ou pode fazer uma entrevista exclusiva nós vamos fazer. Com o responsável do Nipomed ou da própria diretoria de saúde para discutir. Então, só fica essa passagem. Eu quero até aberta. passar não, sim, com certeza. Quero só passar um dado aqui importante que o pessoal do nosso Instituto ProPM passou, né? Só com relação aqui aos mutirões de saúde, só no ano 2023, América, foram 276 atendimentos. Até agora? No ano de 2023. Não, 276 cirurgias. Cirurgias? Cirurgias. Foram quase 1.000 atendimentos, entre exames, atendimentos clínicos. Teve bastante aqui realmente, né? Bom, somando tudo vai dar uma quantidade aqui excepcional de atendimento, né? Quase R$200 mil já de investimento só nisso aqui, né? É um dado realmente... Acho que é uma das maiores conquistas, né, do ProPM nessa carreira de vocês aí, nessa consolidação do Instituto, ter ampliado essa rede, né, de apoio de saúde, de serviço aos policiais militares, né? Agora tem Nutri, psicóloga, terapeuta, fisioterapeuta, médicos, né? Não, intensivistas, né? Nós temos lá na HM intensivistas, né? Me fala um pouquinho sobre o período do Covid. O que nós fizemos de bom lá, América? O Covid, nós contratamos de imediato a anestesista, porque foi ampliado. Eu estive particularmente visitando o hospital para ver, de fato, as necessidades. Então, a anestesista foi imediato, porque precisou ampliarmos o aporte às UTIs. Sim. Eu lembro que o comandante-geral ligou, né, pela manhã, acho que era no sábado na SOF, né? E à tarde já estávamos com respiradores já instalados. Então não ficou um dia só os policiais militares
com falta de equipamentos. Eu lembro, foi uma correria, porque os preços estavam assim nas alturas, absurdos, né? E nós tivemos que pegar esses respiradores em Minas Gerais, não foi? Nós fomos com a escolta do choque pegar esses respiradores. Imediatamente... Quantos respiradores, mais ou menos, vocês lembram? Compramos 10 respiradores. Foi ao custo total de R$500 mil. O custo total da Covid passou casa milionária, né? É muito bom lembrar, né? Então elogio todos os diretores, né? Da capacidade de trabalhar rápido, da agilidade, né? Agilidade precisávamos comprar equipamentos, faltava profissionais no mercado, porque todos os hospitais privados estavam contratando e, graças a Deus, a Polícia Militar agiu rápido, contactando os profissionais para que pudéssemos contratar, porque não basta ter dinheiro para contratar. Precisava ter material e os profissionais para ser contratado numa área de muita demanda. Cenário de guerra, porque a própria diretoria de saúde, como eu disse aqui com o Dirceu, mobilizou todos os profissionais de saúde da própria Polícia Militar, né? Canalizando aqui no Hospital da Polícia Militar, né? Então veio médico do interior para cá, veio médico tal, que ficou de plantão direto lá, né? Vários chefes, o próprio chefe, porque no centro médico nós temos lá o chefe do centro médico, tem o subcomandante lá, o subchefe, e tem outro de um departamento, mas eles foram para campo, deixaram a administração de lado e foram para campo. Porque realmente estava numa situação de penúria. Nós não ficamos um dia sequer sem trabalhar. Acordava cedo, dormia tarde. Toda a área de saúde, de um modo geral, no Brasil todo, estava bastante empenhada. Naquela incerteza, né? Nós estávamos num cenário de combate, né? De guerra mesmo. De combate ao vírus. Então, toda a área de saúde foi mobilizada. E nós estarmos dando um aporte, né? Eu lembro que o Sofner me chamou, né, para fazer rapidamente um vídeo, né? Foram 2 vídeos. Um deles foi no gabinete lá do Seconsoc, para que a gente mantivéssemos fortes. O vídeo foi produzido pela própria Polícia Militar, né? Com o apoio da Polícia Militar. Foi isso, né, Christopher? Né? Foi a Polícia Militar ajudou a edição do vídeo para que nós pudéssemos, né, estarmos juntos, fortes, consolidados, e foi uma mensagem porque os policiais também estavam trabalhando, não ficaram em casa, né? E as famílias preocupadas com isso. Aliás, os policiais, os profissionais de saúde, os caminhoneiros também não pararam só instante. Meus cumprimentos a todos os caminhoneiros do Brasil, né, pelo trabalho maravilhoso que vocês fizeram. Inclusive a Polícia Rodoviária do Estado de São Paulo, até o próprio Exército também se mobilizou para dar o apoio aos caminhoneiros, entregando marmitas, materiais. A própria PM sempre se colocou-se à disposição no que foi preciso para dar suporte à população de São Paulo, aos policiais militares, no que tange principalmente ao apoio à saúde dos policiais, para que nosso Estado de São Paulo estivessem em pé. Então, meus cumprimentos a todos aqueles que colaboram, a própria PM, porque fez parte nesse momento histórico no Estado de São Paulo. Foi todo um movimento, né? Uma mobilização. Ele citou uma curiosidade aqui, né? Você lembra que ele falou das estrelinhas aí da Polícia Militar? Tem as estrelas, né? Então, foi reconhecida mais uma, né? Foi reconhecida mais uma por conta dessa participação da Polícia Militar no combate à Covid. Não deixando ninguém para trás. Foi isso aí. Demais. Agora nós temos mais um na nossa logomarca. Mais uma conquista, né? Aquele período, a Polícia Militar teve mais um apoio apoio de suporte, né? Do que combate à criminalidade, porque estava todo mundo em casa, né? Até os indivíduos estavam com medo. Aí a Polícia Militar teve que levar equipamentos,
a unidade, né, o comando de aviação, levando os insumos. Só para ter uma ideia, quando a ProPM achou esses respiradores, né, encontrou onde foi difícil, foi em Minas Gerais, né, lembro, já paga agora, né? Já paga, segura, porque se... Porque acho que era numa época que estava tendo até essa confusão, que nem tinha respirador, né? Já manda a nota fiscal, garante que é nossa, segura. E a viatura do terceiro choque já saiu em disparada para buscar essa viatura lá na... Foi assim mesmo? Lá em Minas. Lá em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais, na empresa que estava com os equipamentos, estava faltando, poucos no mercado. O estado de São Paulo já estava esgotado. Nós fomos procurando o Brasil afora onde tinha respiradores. Para levar isso para o... compramos, né? Nós não deixamos ninguém para trás, né? O que precisou... o que precisou ser feito, que estava ao alcance de vocês, o ProPM fez, né? Fizemos. Foi uma briga, assim, muito forte, muito grande, né? O empenho de todos. Nós perdemos uma quantidade grande de policiais, né? Nós perdemos, inclusive, o nosso saudoso e eterno presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, o Coronel Chiari, né? Colega de turma também, né? Franciscon. O Franciscon, então foi um período que precisava, sim, um apoio da unir, né, as forças. Olha, assim, a gente percebe realmente que tem história para contar, né? E aí eu só gostaria um pouquinho que você falasse mais da tua atividade operacional, porque nós falamos, né, que se formou e depois já estava direto no Instituto ProPM, né? Mas aspirante 88, você foi trabalhar na Escola de Soldados e aí depois, resume um pouquinho pra gente como é que foi a sua trajetória na PM. Soldado, lá no quinto era o quinto GB, exatamente. Lá tinha uma... hoje tem a primeira, segunda fase, né? Naquela época tinha a formação completa nas unidades. A Pirituba não conseguia, na época teve um grande aumento de efetivo. O governo Quércio Fleury sempre valorizou a ampliação do efetivo, compra de equipamentos. Você lembra, né? Tínhamos viatura cobrindo em todos os setores. Foi a época que criou-se o resgate, o Corpo de Bombeiros teve a aquisição de modernas viaturas vindo dos Estados Unidos, né? A Polícia Militar teve foi bastante valorizado. No governo Montoro teve um período difícil, né? Até que em 83, né? 83 eu não estava na polícia, mas ele falou: a polícia não vai abordar ninguém, tá bom. Aí teve aí começou uma grande baderna, começando em Santa Amaro. O pessoal começou a saquear lojas. Não pode abordar, se a polícia não trabalha, a desordem cresce, né? E foi crescendo, foi uma multidão no Palácio dos Bandeirantes e ficou... a população começou a entortar os muros, né, que são de metal, e até um momento que o governador olhou para o chefe da Casa Militar e perguntou: e agora, o que a gente faz, né? O Montoro... O que a gente faz? Deixa a polícia fazer o que sempre faz, né? Aí, a hora que ele falou, ponto. A tropa de choque já estava preparada, colocou a ordem na casa e a vida voltou ao normal. Então, a polícia precisa trabalhar. Então, o governo que restringe a atividade da polícia, ela cria um ambiente de caos. Né? Tá indo contra, né? Porque, assim, a abordagem é a principal ferramenta de trabalho da polícia. É por meio da abordagem que você detecta drogas, que você detecta armas, que você recupera pessoas que foram sequestradas. Tivemos uma ocorrência recente. Todo dia tem uma história de ocorrência em que uma pessoa é salva em função da abordagem policial. No 18º, nosso amigo. Sim. Abraço aí pro Coronel Cabral, que foi do Seconsoc aí. Então, uma ocorrência dessa. Sim, abordagem policial salvou, inclusive, uma equipe de reportagem que estava sob cárcere dentro do porta-malas do carro. Saiu agora recentemente. Não, mas isso é comum. Todos que trabalharam no policiamento salvou alguém em algum momento na abordagem policial. Então, ou salvou ou evitou
que as pessoas pudessem ser vítimas. E aí você se formou tal, depois do bombeiro, você foi para onde, Américo? Eu fui o 2º batalhão. Isso, 2 de ouro. 2 de ouro, tive a oportunidade de trabalhar. Aí você já estava com quantos anos, mais ou menos? Com 21 anos. É bem novinho também, né? O nosso conselheiro, o Coronel Espina, deixa um abraço aqui pro Coronel Espina também, um dos nossos conselheiros, trabalhou lá no 2 de ouro também. É engraçado que com 21 ainda tinha cara de moleque, né? Eu fui abordado uma vez, né? O policial falou: ô, seu moleque, esse carro do seu pai, né? Já era tenente, aspirante, era aspirante. Aspirante ganhava bem naquela época, né? O Softner lembra. Nós éramos valorizados no governo do Quercia, nós ganhávamos muito bem. Aí, com o nosso salário, comprava um carro, né? Praticamente. Estamos chegando lá com esse novo governo. Não, agora voltou. Nós tivemos um período de vacas magras, né? Quase 30 anos, né? Não, 10 anos, né? Quantos anos ficou o governo do PSDB? Mais 10 anos. 10 anos, mais 10 anos aí só apertando o cinto. Agora que começa a valorizar, a restabelecer, né? Porque a Polícia Militar do Estado de São Paulo sempre foi a polícia mais valorizada no Brasil, a ponto de chegar a ser com o pior salário do Brasil em decorrente desses últimos governos. Agora mudou. Com Tarcísio, já no primeiro ato, cumpriu o que tinha que cumprir. Né? E já começou a valorizar, está muito longe do que éramos, mas chegar lá. Mas estamos caminhando, é isso que, né? Mas mostrou a diferença. É um governo diferente, um governo sensibilizado na segurança pública. E o primeiro passo de valorizar a segurança pública é valorizar seus policiais. Muitas vezes a gente falávamos, tem muita depressão, muito suicídio na polícia militar. Nós que somos da área de saúde, já fizemos algumas palestras, tive tanto dos nossos contratados, como psicólogas voluntárias. E boa parte da análise das psicólogas é a falta material, né, que é da base piramidal, né, que é fisiológica, atendimento das necessidades básicas. O policial sofrendo toda aquela pressão de falta de recursos para subsistir a sua família, é submetido a uma carga de trabalho estressante, ausência da família, excesso de carga de trabalho. Isso faz com que o policial, ao longo do tempo, vai sobrecarregando essa tensão psicológica, chegando ao ponto de depressão e suicídio. Américo, você está tocando num aspecto, né, que é super importante. Nós estamos saindo do mês de agosto, né? Sim, mês que vem. E vamos entrar no mês que vem, que é o setembro amarelo, mês da prevenção ao suicídio. Mês da prevenção ao suicídio, né? Aí vamos, inclusive, trazer alguns especialistas aqui no Instituto ProPM para nós falarmos a respeito disso, né? Eu lembro quando eu estava lá no Centro de Comunicação, a gente falava, não, mas falar de suicídio é um pouco de tabu. É delicado, né? A gente ainda tem aquele receio. Incentiva. Não, a gente tem que enfrentar e discutir, não é? Justamente para a gente identificar quais são, né, os fatores, quais são os sintomas, né? Qual que pode ser conduzido e procurar, né, apoio e ajuda, né? Não digo a maioria das famílias, mas algumas famílias têm histórico, né? Sim. Tem histórico nisso na família. E isso traz uma consequência muito grande. Eu sabia que cada suicídio impacta diretamente, no mínimo, 20 pessoas, né? Diretamente, no mínimo, 20 pessoas. Então, infelizmente, quando ocorre assim a prática de um suicídio, né, as pessoas ao redor acabam morrendo um pouco também, né? Então, a gente tem que discutir esse assunto para evitar ao máximo, né? São vários fatores, né? Pelo menos teve uma voluntária chamada Cris Godoy. Eu conheço. Ela foi homenageada pela ProPM porque ela se voluntariou, fez umas palestras, somando esforços com as psicólogas contratadas, vários fatores que afetam. Eu lembro da palestra que ela fez. E a saúde, ela envolve vários fatores, né? Porque o conceito de saúde completa o bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não meramente a ausência de enfermidade. A saúde física é muito importante, e o comandante Castro está certo, e fortalecer e incentivar
o aspecto da prevenção pela atividade física, pelo aspecto nutricional, por isso que ele pediu a contratação de uma nutricionista, o aspecto mental, por isso que a ProPM vem apoiando o CAPS, o Instituto, com a contratação de psicólogas, o aspecto social, né, é muito importante. O aspecto social está atrelado muitas vezes à questão material, por isso que o apoio do governador Tarcísio e fazer uma revisão salarial, isso melhora a questão policial, a questão social, para elevar uns níveis pelo menos básicos, de convivência, dar uma folga, uma pressão menor para o policial, para que ele possa ter uns dias com a família, que ele possa realmente ter um salário do policial militar compatível para atender a subsistência da sua família, tirando aquele estresse, sobrecargas. Temos muito a avançar, né? Esse lado social está muito atrelado com políticas públicas de valorização material mesmo dos policiais. E o aspecto espiritual. Eu quero cumprimentar o trabalho da PM de Cristo, Associação PM de Cristo. Lamento muito o episódio do ocorrido, do furto qualificado na entidade. Para o pessoal aqui, né, saber o que de fato aconteceu, né? Lamentavelmente, a sede, né, da Associação Prêmios de Cristo sofreu um furto, né, qualificado durante a madrugada, né, e foram subtraídos lá mais de R$80 mil em equipamento, né. Então, concito aqui também a sociedade de uma maneira geral, né, os pastores, os bispos, né, evangélicos, né, do Brasil, que puder ajudar a nossa Associação Prêmios de Cristo, né, ou com equipamento, ou com verba. Que puder, né? Porque realmente o trabalho de capelania militar que a Associação PMs de Cristo faz é um trabalho fantástico, maravilhoso, fenomenal. Agradeço aqui, né? Os católicos também podem ajudar de uma maneira geral. O trabalho do Coronel Terra, dos pastores que lá militam de uma maneira geral, né? Então, é um trabalho muito bacana que é realizado. E uma associação parceira e amiga do Instituto ProPM, né? Sim, sempre vou apoiar, porque é um trabalho muito importante. A questão espiritual. Precisamos trazê-los aqui para bater um papinho com traga o pessoal, é muito importante. Então, esse apoio, esse cuidado, todo o cuidado, né, ela previne, né? Muitas vezes também tem um aspecto da natureza da própria enfermidade. Vamos então definir aqui. Mas boa parte pode ser evitado com apoio em todos esses aspectos. Então, só para que fique memorizado, né? Que saúde é o bem-estar físico, mental, social e espiritual. E não necessariamente... E não meramente a ausência de enfermidade. Ausência de enfermidade. Tá, e é um pouco assim... Esse é o conceito universal de saúde. Com certeza, é uma saúde... Eu acho que está sendo muito bacana isso. Agora a gente já olha para o ser humano, para a saúde de uma forma integrativa, né? Sim. Tipo, não é só uma doença, só um tratamento. Não, é a prevenção, né? Todo esse cuidado em todas as áreas. E eu acho muito bacana essa questão que a gente estava falando, né? Do atendimento psicológico, porque também teve uma época que era um pouco tabu, né? O tratamento... eu faço acompanhamento psicológico, tratamento psicológico. Hoje não é, mas bacana que o Instituto próprio me dá essa possibilidade para o policial militar, porque é uma profissão difícil, tá na rua, presencia várias coisas, tá na correria, tem a família em casa, né? Então tem às vezes filho pequeno, então é legal fazer esse acompanhamento, né? E hoje... E outra coisa que é muito importante, às vezes a gente pensa que a gente vai buscar o psicólogo quando a gente está mal, né? Na verdade, o psicólogo, a área de psicologia, ela é utilizada para melhorar. Inclusive, na seleção brasileira, já há alguns tempos, já tem equipe de psicólogos, né? Os atletas de alto desempenho, alguns alunos para melhorar as suas notas, né? Mas geralmente pessoas que têm mais recursos, para que possa melhorar seu desempenho profissional, esportivo, acadêmico. Então, os psicólogos têm ampliado o seu material de trabalho, não só por
conta da necessidade, depressão e todas as situações que levam ao mal-estar. Qualidade mas de vida para mesmo, melhorar né? ainda mais o desempenho individual. Então, e aí entra 2 aspectos interessantes, e aí, né, eu gostaria de te perguntar 2 coisinhas aqui para você ilustrar, né? Uma que nós temos no nosso site, né, o Clube de Vantagens, né? Clube de Vantagens, lá nós temos as empresas parceiras, as empresas amigas. Isso. Então, Os associados, né? Importante. Associados, né? A procurar lá, né? No www, só dar uma olhadinha aqui, ó, no rodapé aqui, né? No nosso site, www.propm.org.br, né? Então, o policial militar, ele pode dar uma olhadinha lá no Clube de Vantagens. Tem uma série de benefícios lá de empresas que são parceiras nossas, né? Que estão disponíveis, e também qualquer empresa passando pelo nosso crivo, né? Obviamente, na área de saúde ou não, né? Mas que atente para esses 4 fatores que nós acabamos de falar: bem-estar físico, mental, espiritual e social, né? Que possa melhorar a qualidade de vida do policial. Pode, né, se procurar lá, se cadastrar, nós vamos fazer uma análise e vai ter essa possibilidade de figurar no nosso site. Mas nós temos aí uma parceria importante, né, Américo? Aí eu gostaria que você falasse um pouquinho da Nipomed. Agora chegou a hora. Uma super novidade aí, né? A Nipomed é uma parceria que é custeado pela ProPM. Então é bom isso daí a gente deixar claro, porque no mercado, né, o particular que quer se utilizar do sistema Nipomed tem que pagar cerca de R$80. Eu acho que também é importante primeiro a gente deixar claro que não é um convênio de saúde, né? Nipomed é um sistema de saúde. Isso. Não é um plano de saúde. É um sistema complementar. Não é um plano de saúde. Não, um sistema de saúde. A ProPM tem um contrato, nós oferecemos a todos os policiais, desta vez, todos os policiais militares associados ao Instituto. A ProPM ajuda na saúde pública, HPM, centro odontológico, unidades, todos os policiais associados ou não, equipamentos profissionais à disposição da Polícia Militar. Aliás, os equipamentos nós doamos. Sim. Nós antigamente emprestávamos, né? Hoje nós doamos à Polícia Militar, porque não interessa para a ProPM ser associado. Pro Instituto, né, Américo? O Instituto ter os equipamentos. 25 anos de associação, né? Normal. Depois vai mudando então, a saúde tempo. pública, então, bem claro, a saúde pública, o Instituto vai disponibilizar recursos profissionais, materiais a todos os policiais. Independentes de ser associados ou não. Os exames. Agora, a Nipomed é um sistema complementar à saúde. Lembra que eu falei? A adição de saúde pública e a saúde complementar. Por ser complementar e a ProPM arca com esse custo, então, mais do que justo, os associados e até 4 dependentes, né? Se inscreverem, né? No site, né? No aplicativo, e já pode utilizar esse serviço com desconto fantástico. Em exames, né? Pagam a consulta cerca de 30% do valor se fosse realizado em particular tanto nas clínicas, hospitais, como para a realização de exames. Então tem casos que chega a 10%. Né? Caramba, compensa demais, né? Chega a 90% de desconto. 90% de desconto. Então vamos esclarecer aqui uma coisinha, né? Primeira coisa, né? Vai estar aqui, ó, no rodapé aqui da nossa imagem, o aplicativo, que é nipomed.app, consulta, vai estar aqui, ó, tá escrito aqui. Tem até um QR Code que a gente pode colocar. A gente pode até colocar o QR Code, né? Para os policiais militares que são associados do Instituto ProPM. Perfeito? Perfeito. E é bom lembrar que nós temos pernas, né? E a ProPM não visa lucro, não é uma atividade que visa obter vantagens remuneratórias. Nós visamos atender o policial militar. Se nós tivéssemos pernas suficientes ou recurso suficiente, que fique bem claro,
nós abriríamos naturalmente a todos os policiais, independente de ser associados ou não. Mas por critério de recursos, nesse primeiro momento, né, em face do recurso que nós disponibilizando é limitado, e nós vamos destinar somente aos associados do Instituto ProPM. Mas e hashtag fica a dica, quem não é associado, né, pode ficar. Pode, né? Pode ficar, né? Motivos não faltam. É muito importante isso, porque, viu, Sof, né? Porque é um custo tão pequeno, e eu quero dizer o seguinte, que tem muitos policiais, Sof, né, que contribuem mais do que o mínimo. O mínimo é o mínimo, né? Mas não tem limites. Comumente nós vemos policiais, nossa, o ProPM foi tão importante para minha vida, para minha família. Mas é o que eu falo. E vão lá e pede para aumentar, né? Porque o valor é tão módico. Eu mesmo também contribuo. Nós todos. Com um recurso até maior, né, do que o mínimo. Eu lembro que o comandante-geral sempre contribuiu para mais, sempre divulga, né, na oportunidade. Aliás, Américo, é importante a gente ressaltar que no nosso site existe 2 portas de entrada, né, Bianca? Que é para o policial militar, para se tornar associado, que a contribuição, né, o vínculo é tão irrisório, né? São 2 cafezinhos, um cafezinho, né? Hoje dá para tomar um café. Entendeu? Assim, não vai fazer falta para ninguém, né? E ajuda muito, né? Porque a somatória do pouquinho de tudo contribui de uma forma excepcional. Haja vista que nesses mais de 25 anos, quase 25 anos, foram quase 40 milhões investidos ao longo desse período, 2 décadas de existência. E salvamos muitas vidas, né? Sof, né? Eu digo que tem esses milhões, mais de 40 milhões, Sof, nisso, porque nós investimos por ano, né? Nós estamos mais de 20 anos. Ao longo desse tempo, né? Chega quase a 3 milhões por ano. Então, acho que a gente ultrapassa esse valor. Mas uma vida que a gente salva, ou uma vida que a gente, mesmo que não salve, dá dignidade ao policial militar para não sofrer no corredor de um hospital ou falta de material. De equipamento, no caso da UTI, né? Às vezes não tem vaga na UTI do Hospital da Polícia Militar. Quantas vezes, Sofia, você acompanha o nosso trabalho? Quantas vezes a gente não tem na área de saúde pública, contratamos na área particular, chega o custo diário de quase 40 mil, dependendo do hospital, 27, 30, nos convênios mais baratos que a gente tem, mas às vezes não tem prótese, não tem vaga naquela UTI, a gente vai recorrer a um hospital que tem vaga. Então é muito importante que o policial militar tenha esperança de vida até o último momento. É muito triste quando a gente vê que o policial, que não é o caso, porque a gente sempre assiste, não deixou de ter uma assistência pela entrada no Hospital da Polícia Militar. Então, e a gente tem histórias recentes, né? Inclusive, pagamos uma prótese, né, de perna agora, recentemente, para um cabo, né? Então, são histórias que dia a dia a gente percebe e que traz resultado. A importância, né, do trabalho do Instituto ProPM. E aí, o que eu estou falando, nós temos, portanto, 2 portas de entrada aí, né? Uma porta que é pela contribuição do próprio policial, né? Uma verba irrisória, de um cafezinho. E a outra, que é por meio de doação, né? Que qualquer pessoa pode contribuir, né? Com cartão de crédito ali, entendeu? Então hoje a gente já tem essa possibilidade até de ter recorrência. E também contribuir com o valor que você quiser, que você puder, né? E ajuda, hein? Ajuda muito. Acho que a maior contribuição nominal foi do Antônio Hermínio de Moraes, saudoso, uma pessoa humanitária fantástica que contribuiu e fez uma diferença aí na reestruturação do centro fisiológico. Então, centro de reabilitação da Polícia Militar. Praticamente são muitos, não só os policiais militares, mas muitos cidadãos, né? Consciência do seu dever cívico para com o valor que o policial militar representa, tem feito doações significativas aí para dar o aporte suficiente para que a gente possa, de fato, ajudar os nossos A filantropia, né, no mundo é uma realidade. No Brasil, essa conscientização está começando agora, né?
E a gente tem aqui a possibilidade, né, de termos esse trabalho de responsabilidade social por parte de grandes empresas, inclusive fornecedoras para a Polícia Militar, né? Para que essa responsabilidade social, dentro daquele critério de ESG, né, das próprias empresas, né, também possam investir, né, com doações ou incluir no programa de marketing das empresas, né, para que reverta um pouco do seu orçamento anual em benefício aos policiais militares por meio do Instituto ProPM. Eu acho que assim, é uma via que é uma devolutiva, porque a gente está apoiando os policiais militares para quê? Para eles nos protegerem, para eles nos defenderem. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente está contribuindo com a nossa polícia, com a pessoa que vai defender a gente, né? Algo que tem que ser bem esclarecido. Eu apoio, né? Eu apoio quem me defende. Uma das opções que nós fizemos, nós não transformamos o nosso instituto em uma ONG. Né? Nós criamos porque nenhuma pessoa que vai doar para nós vai obter vantagens tributárias ou qualquer outro tipo de vantagem. Compensações tributárias. Nós optamos por ser da iniciativa privada. Uma pessoa jurídica pessoa direita privado, para que as pessoas que vêm a doar, eles façam de bom coração, para que afaste qualquer tipo de interesses. Até muitos parlamentares queriam mandar recursos, emendas parlamentares à ProPM, falei não, porque e nós vamos mudar esse espírito. Nós não vamos requerer um centavo do setor público, nem um centavo porque o setor público vá para o setor público. Nós existimos justamente para complementar o setor público, a saúde pública. Então, eu sempre recomendo, né? Até o nosso saudoso Major Olímpio sempre até esquecia, falou, eu quero mandar para a ProPM. Manda direto ao Estado de São Paulo com indicação ao Hospital da Polícia Militar. São as emendas parlamentares que podem ser destinadas aí para o próprio Hospital da Polícia Militar, para o Centro Odontológico, Centro de Reabilitação, né? Que pode e deve, né? Eu acho que é importante isso daí, né? Deve. E tem muitos deputados que de verdade têm mandado recursos na área da saúde pública de modo geral, incluindo o Hospital da Polícia Militar. É muito importante que se sensibilize, né, os nossos parlamentares que a saúde é muito importante. O nosso hospital ele tem um pouco desse diferencial, porque nós policiais militares nos organizamos para não ficar tão ruim, né? É uma atividade que a gente sabe sempre vai precisar de recursos, porque a saúde é cara, ela drena recursos, mas nós não podemos deixar com que a saúde entre na bancarrota. Então precisamos sim sempre esforçarmos para destinar recursos à saúde no nosso Brasil afora. Não só na Polícia então, Militar. A gente recapitulando, eu gostaria também de aproveitar o gancho para a gente falar de um assunto aqui que movimentou as nossas rotinas aqui, né, durante praticamente o último mês, as últimas quinzenas, né? Mas a gente só para revisar um pouquinho, né? Então, primeiro, né, o policial militar, o Instituto ProPM atende qualquer policial de forma indiscriminada, ou seja, associado ou não, certo? Sim. Então, é bom deixar claro isso daí, que é uma demanda da Diretoria de Saúde que vem para a gente atende de qualquer forma, certo, Bianca? Tá claro isso, né? Claro. Uma outra situação é o convênio que nós fizemos agora com a Nipomed. A Nipomed, a parceria, né? Nipomed, portanto, vai atender os associados. Sim. Certo? Então é bem claro essa distinção, né? Tá. Mas nós custeamos a mensalidade que é cobrada no mercado. Confere? Nós custeamos via contrato. Via contrato, portanto, você policial militar associado, né, e mais 4, né, pessoas ao seu critério, preferência familiares, têm direito a já usufruir do sistema Nipomed, ou seja, exames São Paulo. E consultas em todo o estado de São Paulo de forma gratuita. E em todas as modalidades, né, especialidades. A vantagem da Nipomed, porque ela tem cobertura no estado de São Paulo. Prioritariamente. No estado de São Paulo, prioritariamente. Acho que eles estão no Brasil, né? Mas eles estão presentes no estado de São Paulo bem forte,
principalmente no estado de São Paulo. Então, o pessoal do interior, isso é muito importante. E tem mais novidades, né? Nós estamos estudando ainda com as Santas Casas, né? Já conversei com a Santa Casa da região de Bragança Paulista para que a gente possa estabelecer uma determinada parceria, com custo bastante vantajoso para os policiais. Nós não vamos repetir o que existe na saúde complementar, como chama? Tem a Cruz Azul e tem o Sistema de Saúde Regional da Polícia Militar, APAS. Nós vamos apoiar onde houver necessidade de um apoio complementar da própria PM. Se tivermos pernas para dar o suporte aos policiais militares regionais, nós vamos fazer. Então, essa é uma grande novidade, principalmente para o pessoal do interior. Então, um Nipomed, spoiler já. Né? É um spoiler, Santa Casa, né? É uma grande notícia que você está nos trazendo, mas o Nipomed já é uma realidade. Então, o pessoal do interior, às vezes o pessoal reclama, mas é tudo pessoal da capital, o pessoal no interior sempre fica, pessoal da capital, só pessoal da capital. Não, o Nipomed aí pode atender todo mundo, né? Só para ficar bem claro que a ProPM não é uma contraprestação. Não é um contrato que você tem e tem um recebimento. É uma doação, algo que a gente faz de amor ao próximo, uma solidariedade, que a gente está naturalmente ajudando nossos policiais militares. É um ato de caridade. Exatamente. É igual que nós doamos para a igreja, nós doamos para alguém que tenha necessidade. Há uma necessidade de saúde, nós juntamos para ajudar. Então, não existe essa ideia de contraprestação. Exatamente. Você doa e nós vamos atender a todos. Sim. Fica bem claro. Enquanto nós não tivermos perna o suficiente para atender a todos, por enquanto, nós vamos atender somente os associados do Instituto É uma questão ProPM. de prioridade, né? Gestão, você presidente, tem que gerir da melhor forma possível. Então nós vamos, né, por etapas, né? Por etapas. Step by step, como diz a turma aí, né? E já são quantos associados? Nós estamos com 65 mil aproximadamente, não é isso? Então já são aí 65 mil pessoas que podem 60. 60 que podem ser beneficiadas, né? Outro ponto muito importante fica para esclarecer, todas as empresas que estão no clube de vantagem, a ProPM não recebe um só centavo. Todo o benefício no comércio tem, às vezes, a comissão, etc. Tudo que eventualmente pudesse ser revertido em termos de vantagem, nós falamos assim, se quer dar comissão, então aumente o desconto para os policiais militares. Isso. Então, como nossa entidade não visa lucro, então todos os nossos ou reverter para o próprio hospital. Sempre beneficiar. Porque o clube de vantagem, é para vantagem para o policial militar, não é a vantagem para o Instituto ProPM. Então, nós colocamos, falamos, você pode dar vantagem para o policial, então faça e aumenta o máximo que puder. Aí nós colocamos no clube de vantagem. Se não tiver, por exemplo, só por divulgar, aí nós não colocamos no rol do clube de vantagem. Todos que vão dar vantagem ao policial. Da ProPM a gente se sente grato, né? Das empresas participarem, fazendo um rol de empresas que querem. Então, aí são as empresas amigas. Essas são as empresas parceiras, e as empresas amigas são aquelas que querem contribuir, ou seja, que o seu programa de marketing, o seu programa de responsabilização social, né, contemple o Instituto ProPM e reverta esse benefício para os órgãos de saúde. Essas são as empresas amigas. As empresas parceiras são aquelas que fazem parte do clube de vantagem. Sim, que estão lá que a gente... A Nipomed não seria do clube de vantagem. Ela é contratada, diferente. Né? No caso aí, nós estamos contratando a Nipomed para fornecer a você, associado do Instituto ProPM, né, esse benefício. Né? E quando coloca no papel, depois vai fazer a conta... Então, sai realmente bem em conta, boa. Né? Mas quase 90%, em alguns casos 90% de desconto, né? Em exames, em consultas. Então vale a pena, está disponível aí para você. O mais importante é que esse espírito do ProPM não morra. Então, embora tenha esse benefício às pessoas que contribuem,
né? Não vamos nem falar associado, porque não é uma associação, é um instituto. Aqueles que contribuem com o instituto, que têm esse benefício, que as pessoas não entrem somente com o fim de ter essa contraprestação. O fim de ajudar o PROPM é ajudar nossos irmãos de farda que precisam. Por isso, aí eu vou aproveitar um gancho aqui. Por isso que a gente sempre fala que a solidariedade é a força que nos move. E falando de solidariedade, nós tivemos um caso muito triste agora recentemente, que infelizmente a história da Nayara, né, que nos deixou, não está mais nesse plano espiritual, né, que é a filha do tenente Spagnol, da região de Ribeirão Preto, né. Quando o Instituto PROPM sabe disso, né, Américo, nos procuraram, né, a Nayara, ela estava prestes aí a fazer uma cirurgia preparatória, né, para a implantação de uma prótese de joelho. Infelizmente, né, houve essa consequência, ela teve complicações renais e nos deixou, né, infelizmente. E nós tivemos aí a mensagem do tenente Spagnol, e nós estamos aqui numa corrente de solidariedade, né, para amenizar a dor desse irmão de farda. Né? Pode colocar o Pix, viu, Sof, né? Em todos os nossos meios de comunicação, vamos divulgar. Um dos nossos diretores, né, providenciou uma doação significativa que abateu a despesa que ele precisa. O próprio tenente Dirceu esteve aqui, né, num programa passado, nós já também nos agradecemos a Expo 1000, que fez essa contribuição doação, né, significativa, né? Então, depender de nós, da diretoria, nós vamos fazer algumas doações, né, pessoais. Pessoais, porque não está previsto no estatuto os dependentes dos policiais militares. Nosso estatuto é destinado os recursos somente aos policiais militares, exceto o convênio celebrado com a Nipomed, que poderão ser atendidos mais 4 dependentes. Então, como ele não utilizou o sistema Nipomed, né, foi a parte do sistema Nipomed, gerou uma despesa extraordinária. Saúde, como eu disse, é muito caro. E ele está com uma dívida aí muito alta, grande, né? muito alta, né? Pode colocar o Pix na... Então, nós vamos deixar aqui o Pix aqui do tenente Spagnol, né? Justamente aqui à disposição, e concitamos aí todos aqueles policiais, né, em que Deus tocou o coração de cada um, até em função dessa história que nós não vamos nos aprofundar aqui, mas só a perda de um ente querido, né, uma muito filha, contundente, né? uma vida, né? E claro que teve despesas médicas aí, né, uma ordem muito grande. Então nós estamos aqui numa corrente de solidariedade para ajudar nosso irmão Spagnol, né, e a gente deixa aqui os nossos sentimentos, né, os nossos votos de restabelecimento, e Deus, no momento oportuno, né, no tempo de Deus, trará o devido conforto. Eu sei que não traz mais a Nayara de volta, infelizmente, mas nós estamos aqui para ajudar e, repito, né, Nayara, se senta acolhido Spagnol aqui, justamente não só por esse instituto, mas por outras associações parceiras, né? Então está aqui o Pix do tenente Spagnol, qualquer contribuição é fundamental para ajudar o nosso irmão de farda aí. Né, Américo? Exatamente. Puxa vida, quem né? puder, A né? gente fica contente em poder ajudar, né? Agora, a gente sempre, já estamos caminhando para o fim, né? O tempo passa muito rápido. Eu gostaria que você contasse 2 ocorrências, né, que marcou a sua carreira, né? Uma que você pode escolher, ou salvou vida, ou evitou um mal maior. E uma ocorrência que você se divertiu um pouquinho com a ocorrência. Isso todo mundo tem uma ocorrência assim pra gente dar uma história. Então a gente, quem sabe faz ao vivo, né? Não é ao vivo, é gravado, mas 2 ocorrências aí, Américo, para você nos contar. A ocorrência policial é sempre emocionante, mas
Por isso que eu digo que o bombeiro é a parte que o pessoal mais gosta, né? Dentro do policiamento nós salvamos vidas também. Antigamente não existia serviço de resgate. É verdade. Então a primeira ocorrência de salvar uma pessoa, né, num acidente de trânsito, e nós pudéssemos, com a aprendizagem que a gente tinha de estabilizar a vítima, prestar o socorro e levar ao pronto atendimento, essa é a ocorrência que mais me tocou, né? Então, era uma jovem que envolveu-se numa colisão na Zona Sul de São Paulo, e a nossa viatura foi a primeira a chegar e socorrer. Então, de todas as ocorrências policiais, a de salvar vidas é a que mais nos toca, porque são vidas humanas. E a mais engraçada, tem várias engraçadas, mas vou contar uma, né? Na viatura, né? De tático, na época de enchente, as bocas de lodo às vezes fica submerso, não dá para ver, né? Aí paramos fazer uma abordagem e a polícia não se preocupa se tem água ou não, a gente desembarca da viatura, pisa e vamos lá para frente. Aí fomos abordar, né? Sempre tem uma abordagem na viatura do tático, geralmente é 4, hoje é 3. Abrimos as portas, fomos abordar e tinha um auxiliar que fica atrás de mim, né? Aí, aí vamos abordar e fala, cadê o cabo? Tô aqui, ele caiu na boca de lobo. Só ficou a cobertura. Com a cabecinha. A carinha. Oh, meu Deus. Aí a gente mantém a seriedade da lógico, abordagem, tem que manter a postura, mas, né? depois da situação é só risada o tempo todo no serviço. Então a gente trabalha muito sério, mas tem situações engraçadas. Que marcam, né? Que marcam, que parece desenho animado, né? Só ficou a cobertura dele. Cobertura. Cobertura é o chapeuzinho. Só ficou o chapeuzinho dele. Ele só não desapareceu completamente, que ele foi ágil, porque ele abriu o bracinho e conseguiu se manter lá. Segurar, né? Poxa, mas que honra muito grande, né? Muito Alguma bom, perguntinha né? aí para o nosso amigo Coronel Eu queria Américo? saber alguma história do ProPM também que te marcou, alguma ajuda que vocês conseguiram fazer, realização, uma vida que vocês conseguiram salvar, ajudar. Nós salvamos várias vidas, né? Outras, infelizmente, nós não conseguimos salvar, né? Mesmo compramos equipamentos os mais modernos, né? Nós temos o Marrote que o que pôde investir na recuperação, na saúde dele, nós investimos. Ali é um exemplo que ficou marcante porque eu fui visitar na casa dele, mas tem uns que eu não cheguei a visitá-los, né? Mas eu despachei o documento de autorização da despesa. Então tivemos centenas de casos, né? Pessoalmente, com a liberação, porque toda vez que os diretores ficam sensibilizados e na reunião de diretoria falam, vamos aprovar, eu assino a despesa, a execução da despesa. Então, nós salvamos muitas vidas, né? Tem vidas recuperadas, né? Na UTI, contratadas pela ProPM, que a pessoa... e outras não, né? A gente tenta dar dignidade e esperança até o último momento. O que não faltou foi a assistência por intermédio dos recursos que nos cabe administrar, atender os nossos policiais militares. Bacana. E às vezes essas decisões são assim, ó, a gente reúne, né, Américo? Reúne aqui, porque nós temos um grupo de WhatsApp, aí a Coronel Cláudia, nossa secretária executiva, ela precisa ter uma decisão urgente para tomar. E às vezes é de noite, madrugada, de manhã, a gente se reúne, né, se cotiza e aprova a despesa, né? Porque tem que ser rápido tem que ser rápido. Né? Às vezes a Coronel Cláudia, claro, ela tem uma alçada, né, Américo? Mas aí quando passa da alçada dela, a gente... nós estabelecemos um valor, né, mínimo, máximo, né, para que a secretária... Senão teria que acionar a diretoria. Então, tem milhares de execuções de despesas extraordinárias e emergenciais que foram realizadas pela secretária
executiva. Coronel E Cláudia. muitos recursos extraordinários, valores significativos, altos, que foram aprovados pela diretoria. Todas elas eu tenho que aprovar e assinar a despesa, né? Porque encarregado da execução financeira é do presidente executivo. Então, nós executamos financeiramente um recurso bastante significativo para situações extraordinárias e a situação ordinária que vocês sabem, que é a contratação de médico, compra de equipamentos e realização de exames. Olha aí, esse é o Instituto ProPM, né? Então, Américo participando aqui do nosso podcast. Eu desejo sucesso ao trabalho da diretoria de comunicação. Sofner, você está fazendo a diferença na área de comunicação. A equipe toda. Meus cumprimentos. Nota 10. Obrigado, Américo. A Bianca, fantástica. Obrigada. Conhecê-la mais próxima, né, Bianca? Eu assisti a algumas lives, né? Continue assim, trazendo bastante ânimo e alegria aí na área de comunicação. E vocês estão fazendo a diferença. Transmite meus cumprimentos a toda a equipe de comunicação, Sofner, que vocês estão fazendo uma diferença significativa na área de comunicação, dando um novo, uma nova roupagem aí, moderna. Com o apoio da presidência, né? Pra gente levar, né? Aí o Instituto ProPM, né? Então temos lá já transmitindo o Tony, nosso abraço aí para você, nosso publicitário, a Bárbara, né? Da nossa empresa contratada aqui, a Soldigi, que faz um maravilhoso trabalho, da qual a Bianca faz parte, nossa jornalista que está trabalhando conosco, né? Então eu agradeço. Já transmiti, Américo. Maravilha. Você viu rápido. Você viu que a equipe é pequena. Você viu que o ProPM é ágil. A equipe é pequena, mas é muito eficiente. Isso. Parabéns a todos. E o pessoal da administração, né? A Coronel Cláudia, né? A Meg deixa aqui nosso abraço. O Matheus, o Mohamed e o Diego, né? Que está trabalhando lá. Diego, que está trabalhando lá com a gente. Eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer o conselho, a toda a diretoria, a toda a equipe que trabalha no dia a dia, né? Desde a Coronel Cláudia, né? E toda a equipe. E já deixo aqui, Américo, o convite para o Coronel Maurício participar aqui conosco, né? Isso é muito importante. Né? E fazendo essa diferença, a soma do esforço de cada um de nós, né? Eu digo que nós somos o porta-voz, né? Mas cada um que contribui, na verdade, é o Instituto ProPM. Nós apenas somos um dos que estão no Instituto ProPM, voluntariamente, contribuindo voluntariamente. A ProPM somos todos nós que contribuem para fazer a diferença na vida do próximo, que é o nosso irmão de farda, policial militar. Em última análise, né? A esforço de todos beneficia a todos nós. A todos nós, com certeza. Certo, Américo? Prazer, uma satisfação, né? Enorme, né? Muito obrigado pela presença, né? E sempre de portas abertas aqui no nosso podcast. A gente bater papinho, sugestões de pauta, só falar com a Bianca. Conte sempre conosco. Conte sempre conosco. Você já faz parte do Instituto do ProPM, né? Nós fazemos parte e vamos juntos caminharmos para que o Instituto possa divulgar o trabalho e para que nós possamos crescer e poder ajudar ainda mais nossos policiais militares. Maravilha. Meus amigos, é isso. Instituto ProPM. A solidariedade é a força que nos move. Um grande abraço a todos.